Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber aqui hoje o vice-governador Tiago Pampolha. Boa noite, Tiago. Boa noite, meu amigo Ricardo. Queria cumprimentar aqui todos os seus telespectadores e estou à disposição para que a nossa entrevista possa esclarecer as dúvidas e apontar os caminhos para o estado do Rio de Janeiro. É um prazer recebê-lo aqui. Você já esteve aqui como deputado algumas vezes e é um prazer recebê-lo agora na condição de vice-governador. Prazer muito grande em vê-lo nessa ascensão política hoje, muito ocupando obrigado. O segundo mais importante cargo na estrutura política do Estado. Vice-governador, além de vice-governador, o senhor é secretário também do ambiente, do meio ambiente. Portanto, cuida e zela pelo meio ambiente de todo o Estado do Rio de Janeiro. Já era, inclusive, secretário quando ainda é deputado, portanto continua. E esse é um assunto muito sensível, porque toda grande metrópole, todo estado desenvolvido tem sérios problemas de meio ambiente, sérios problemas ambientais. Essa semana, o governador Cláudio Castro assinou uma nota técnica falando em investimentos de 250 milhões na despoluição das lagoas, do complexo lagunar da Barra da Tijuca. Isso trouxe um novo alento, trouxe uma esperança de que realmente esse problema se resolva em caráter definitivo, porque a Barra, quer dizer, com toda a sua beleza, com todo aquele espetáculo natural, começa a exibir problemas sérios, principalmente ali no complexo lagunar. Aquelas gigóias toda hora aparecem ali e outros problemas ambientais acontecem, enfim, as lagoas estão poluídas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre o que houve, de fato, a importância dessa nota técnica e que tipo de expectativa o senhor tem em relação de fato, à despoluição daquela região, coisa que não acontece já há muitos anos. Fala-se muito e tal, mas de prático, de objetivo, pouca coisa foi feita até agora. Bom, primeiro, agradecendo, Ricardo, essa pergunta, porque é a pergunta que mais fere o morador da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá. O que mais deve ser latente no coração de quem vive nesse território da nossa cidade é realmente essa dúvida, essa questão relacionada ao complexo lagunar da Barra de Jacarepaguá. Uma região belíssima, uma região com a fauna e uma flora considerável, que poderia representar um superativo ambiental, turístico e de desenvolvimento econômico e comercial local, hoje é um passivo ambiental. E o Estado do Rio de Janeiro tomou a decisão, através das concessionárias, através da concessão da SEDAI, do serviço, portanto, dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, e passa para as concessionárias a responsabilidade, junto com o Estado, sob liderança do Estado, resolver a questão do saneamento. Ali na Barra da Tijuca e Jacarepaguá, a empresa responsável é a empresa Iguá, a concessionária Iguá. Essa semana, nós tivemos aí a comemoração, podemos dizer assim, de um ano. Do primeiro ano da concessão. Primeiro ano que a Iguá está à frente da concessão. E ela foi até nós, numa reunião de alinhamento, e com uma nota técnica para o governo do Estado avalizar e assinar do que será feito com os 250 milhões que estão no escopo do contrato, portanto, no caderno de encargos, que estabelece obrigações para as concessionárias. E ali está bem claro que 250 milhões serão investidos diretamente na despoluição, fora todo o aparato estrutural para fazer a coleta e o tratamento de esgoto. Ou seja, tem que andar em paralelo as ações estruturantes para visar a despoluição, ou seja, recursos empenhados direto na lagoa, e os recursos para fazer expandir a malha de distribuição de água e também de coleta de esgoto. De coleta e tratamento de esgoto. Então são duas coisas paralelas. Esses 250 milhões são especificamente para despoluição. E aí eles foram apresentar todo esse investimento.
Esse valor deve ser aplicado em quanto tempo? Qual é a previsão, digamos, de aplicação desses investimentos? Nós acreditamos que em 3 anos, esses anos. 250 milhões já estão totalmente aplicados. O que é a discussão do governo do Estado, que foi levantada essa semana, é que nós consideramos esses recursos insuficientes. 250 milhões não resolve o problema da Lagoa. Quanto precisa para resolver o problema da Lagoa? Ricardo, estimar é muito difícil. Mais ou menos, mas a previsão. O que os especialistas falam é que estaria acima da casa de 1 bi para você resolver o problema da Lagoa. O que hoje não é crível. Mas, se somarmos esforços, nós podemos avançar muito. E aí, nós, através de uma reunião que eu fiz em janeiro com a Aiguá, solicitei um estudo complementar às ações que eles já tinham provisionado. Ou seja, ótimo, vocês vão investir 250 milhões, vão fazer a dragagem, vai fazer, enfim, alguma outra intervenção aqui de plantio de muda, de mangue. Ok, vai fazer a limpeza, o Estado já faz, através das ecobarreiras, a contenção do lixo flutuante. O que nós podemos fazer mais para, em menor tempo possível, com o menor custo possível, a gente possa otimizar as ações e despoluir, de fato, a Lagoa. Então, me apresente um projeto. E, a princípio, a ideia era que o Estado pudesse investir nos projetos complementares a esses 250 milhões. Só que o governador teve uma ideia e que nós caminhamos nesse sentido, de nós fazermos um acordo de cooperação, onde a própria Aiguá fica responsável pelo complemento desses 250 milhões. Porque se nós trouxermos para o Estado, nós vamos ter que licitar. E isso se torna complexo porque a gente não tem noção dos prazos que eles têm para entregar a infraestrutura do que eles estão provisionando para os 250 milhões, e também porque isso pode ser mais custoso para o Estado. E como é que seria essa operação? O Estado repassaria os recursos para a Aiguá? Como é que seria para poder executar essa operação acima dos 250 milhões? Exatamente. Nós vamos fazer um reequilíbrio contratual, né? Vamos descontar do valor da outorga que a Aiguá deve pagar. Sim. E aí uma parte desse valor da outorga vai ser descontado para que seja aplicado em investimentos. Em investimentos. Então o Estado deixa de arrecadar em outorga, né, abrindo mão desses recursos para que a Aiguá faça o projeto mais amplo. Então fica a primeira fase, os 250 milhões, e o restante que foi apresentado para nós nessa reunião. E o que a gente estimou ali, os recursos na ordem de 600 milhões, até um pouco, que já dá para pouquinho. fazer muita coisa, né, secretário? Aí sim, e aí a ideia, já dá para é fazer toda a dragagem, né, pegando ali da Praia dos Amores, na entrada da Barra. A Praia dos Amores é um exemplo claro da poluição da lagoa, porque quando a maré está alta e vem a água do mar, ela é cristalina. Quando a maré está baixa, a água da lagoa ela está totalmente principalmente poluída. quando está muito calor, pois ela está totalmente prolifera as algas ali, as cianobactérias. Então quando a gente vê claramente uma e outra água, a maré alta vem a água do mar, fica parecendo o Caribe. A maré baixa vem a água da lagoa. E é exatamente... É uma paisagem horrível. E isso ilustra bem para o telespectador entender qual vai ser o trabalho da concessionária e do Estado. Sim. O que nós queremos fazer é que essa troca hídrica se estabeleça de forma permanente. Hoje, nós temos assoreamento que impede que o mar avance para dentro da lagoa e, portanto, não recupera. Então, as ações são evitar com que o esgoto chegue na lagoa, sim, com a construção do cinturão de tempo seco, que será feito, sim, em até 5 anos. Universalização do saneamento nas comunidades e áreas formais no entorno e a construção de um mole para evitar o assoreamento na boca da barra da lagoa. E aí, assim, aí você tem o mar entrando e fazendo a troca hídrica para movimentar a água da lagoa e recuperar ela com o tempo. Então, nós acreditamos que com essas ações coordenadas, em 5 a 6 anos, nós teremos as águas do Complexo Lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá balneáveis e no apontamento para, num prazo até curto, né, diante do que a gente está investindo, a gente poder ter ela despoluída. Que tipo de balanço você faz, não só agora da lagoa, das lagoas, do Complexo Lagunar ali de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, da concessão, de modo geral,
da SEDAI. Quer dizer, porque ali é igual, mas nós temos também Águas do Rio, tem Águas do Brasil, enfim, tem outras concessionárias, são 3 concessionárias, né? E eu queria saber o seguinte, que tipo de avaliação o senhor faz? Quer dizer, a situação já está melhorando? Já há sinais assim evidentes de que há projetos em andamento para universalizar a prestação de serviços realmente de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro? Quer dizer, já há um sentimento de que estamos caminhando na direção correta ou é muito cedo para fazer a avaliação? Não, existe de forma muito clara. E eu vou te dar alguns dados. Primeiro, abastecimento de água. Hoje, nós já comemoramos a marca de quase 400 mil pessoas do estado do Rio de Janeiro que não tinha água, um serviço continuado de abastecimento de água, e que hoje essa situação está regularizada. 400 mil pessoas. Então, se a gente parar para pensar só sobre o aspecto desse acesso a esse direito básico, que é o abastecimento de água, isso já valeria a pena por si só. Isso. E a questão do saneamento e da despoluição dos nossos corpos hídricos e oceano. Tem um dado, uma situação muito específica que já aponta ali uma melhora. Você pode perceber, o telespectador vai lembrar, né, que há poucos meses atrás nós tivemos a praia de Botafogo limpa. Limpa, totalmente. Isso com dado surpreendentemente limpa. Surpreendentemente. Isso inédito. Quem mergulhasse ali viria uma água cristalina, coisa que realmente trouxe uma certa surpresa. E aí você vai me perguntar, Ricardo, como que isso aconteceu? Foi coincidência? Não. Foi um trabalho. Houve uma explicação de que teria havido também um fenômeno natural, não sei se da maré ou da pouca chuva. Não está descartado, do tipo. Exatamente. Tem a questão da pouca chuva. Porque quando tem chuva, a maioria do nosso sistema de coleta e tratamento de esgoto não é o tratamento terciário. Portanto, quando chove muito, pode haver extravasamento de esgoto e chegar nas praias. Portanto, a falta de chuva, o tempo seco, claro que conta muito, um dado natural que conta muito. Mas soma-se a isso estratégias que foram feitas ali. Ali tem 2 rios que vertem para a praia de Botafogo, que é Banana Podre e Bercó, que foram, na verdade, que foi feita uma interceptação. Esses rios, a contribuição foi feita para o interceptor oceânico. Esse interceptor oceânico foi totalmente recuperado, limpo, e agora nós estamos tendo toda essa contribuição que chegava em natura na praia de Botafogo sendo tratada na estação de Ipanema. E isso trouxe um ganho de qualidade ambiental imediato para a praia de Botafogo. E claro, quando nós temos um tempo estável, sem chuvas, nós temos aí uma recuperação ambiental imediata. E isso foi o fenômeno que aconteceu ali. Então esse é um dado, exemplo pequeno que a gente pode dar aqui como um ganho relevante das concessionárias. Eu vou fazer um intervalo, mas eu queria falar um pouco mais sobre a Baía de Guanabara. Voltamos em 1 minuto hoje com o vice-governador Tiago Pampolha e também secretário do Ambiente do Rio de Janeiro. Sabe o que o governo do estado faz para gerar mais emprego e renda para você? Trabalha muito para melhorar a infraestrutura, a segurança, a saúde, a educação, o transporte. Porque um lugar só é bom para trabalhar quando é bom também para quem mora nele. A gente não para de trabalhar para você poder viver melhor, empreender e crescer. Invista no Rio, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. A Prefeitura do Rio está trabalhando para melhorar a nossa cidade. Já inauguramos o Super Centro Carioca de Saúde e ampliamos as equipes médicas nas clínicas da família. E sabe quem ganha com isso? Você. Estamos renovando a frota do BRT. A Transolímpica já está reformada.
A Transoeste e a Transcarioca vão na mesma direção. E a educação voltou a ser prioridade. Iniciamos o projeto Bairro Maravilha. O projeto Luz Maravilha está no poste, está no túnel, está na cidade. E o programa Asfalto Liso está na pista. Ainda tem muita coisa para fazer, mas estamos trabalhando para sua vida. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o vice-governador Tiago Pampolha, que também é secretário do Ambiente do Rio de Janeiro. Vice-governador, eu queria falar um pouco sobre a questão da Baía de Guanabara. A questão da Baía de Guanabara é uma questão antiquíssima. Eu me lembro que, enfim, desde há mais de 20 anos eu ouço dizer que vai se despoluir a Baía de Guanabara. Marcelo Alencar fez um projeto com dinheiro do BID, dinheiro do Banco Mundial. Aí se criou a esperança, me lembro, Marcelo Alencar era governador, se criou a expectativa de que ali nós teríamos a despoluição da Baía de Guanabara, porque foi o primeiro projeto aparentemente consistente de despoluição da Baía. Criou-se a expectativa na população, mas o tempo passou, o dinheiro foi gasto e os resultados foram quase que ínfimos, quase que imperceptíveis, vice-governador. Então, passado esse tempo, houve uma desesperança em relação a isso. Bom, será que nós vamos ter que conviver? Eu me lembro que na época das Olimpíadas, houve uma discussão enorme se poderia ou não realizar na Baía de Guanabara algumas provas, porque a situação era uma situação absolutamente degradante, com lixo e tal, era impossível. Bom, eu quero renovar essa pergunta agora ao senhor. Quer dizer, agora com a concessão dos serviços da SEDAI, quer dizer, há uma expectativa real, há uma possibilidade real do Rio ter essa questão que se arrasta por décadas resolvida? A resposta é sim, afirmativo. Acredito fortemente que nós vamos recuperar o tempo perdido, vamos despoluir a Baía de Guanabara. E a dúvida do telespectador, aliás, eu diria mais, a desconfiança do telespectador vai no sentido da sua pergunta. As pessoas viram somas de recursos altíssimos sendo investidos, gastos, numa promessa de despoluição, o que nunca ocorreu. Resultado, né? Um pouquíssimo resultado, muita coisa se perdeu, outras coisas estão aí, né, viraram patrimônio, mas precisava de reforma, precisava de alinhamento. Mas o que eu afirmo agora para o telespectador, que agora realmente a situação é diferenciada, porque nós temos uma concessão, nós temos um contrato e nós temos mecanismos de fiscalização e controle. Hoje a concessionária não pode fazer qualquer coisa, porque a receita dela, os recebimentos dela está atrelado ao êxito e ao investimento que ela fizer. Foi uma concessionária muito bem modulada, muito bem feita, e que nós temos a tranquilidade que se o Estado fizer a sua parte, fiscalizando e acompanhando o cumprimento do contrato, nós vamos ter os investimentos sendo feitos de formas assertivas e teremos bons resultados. Hoje, a estimativa é que em 5 anos, de 5 a 6 anos, nós tenhamos, de fato, a Baía de Guanabara muito melhor, não totalmente despoluída. De Niterói vão poder mergulhar na Praia de Caraí. Vão poder. Não totalmente despoluída, mas em 5, 6 anos nós teremos um avanço extraordinário. Botafogo também poderemos mergulhar na Praia de Botafogo. Sem dúvida, sem dúvida. E não é uma promessa aqui para jogar para a galera. Balneabilidade. Não é uma promessa para jogar para a galera, não é uma fala irresponsável minha. Sim. Nós estamos vendo o trabalho que está sendo feito. Nós faremos, através da concessionária Águas do Rio, né, um cinturão de tempo seco que vai fazer uma blindagem. Cinturão de tempo seco? O cinturão é uma blindagem. Uma blindagem de todo o esgoto, toda a contribuição de esgoto que chega na Baía de Guanabara deixará de chegar, porque será blindado por esse cinturão que vai fazer a coleta e o tratamento adequado. Quando começa a construção desse cinturão? Então, já vai começar agora. Nós estamos em fase de licenciamento para começar a construção desse cinturão, que é uma coisa complexa, né? A Baía de Guanabara contempla aí toda a região metropolitana, são 16 a 17 municípios. Então não é uma tarefa fácil, mas
uma vez que esse cinturão esteja consolidado, nós temos a garantia de que não 100% do esgoto, porque tem a questão das chuvas, Sim. que atrapalha, mas nós vamos ter uma blindagem aí de 80% de eficiência. Isso é fundamental, porque o Rio de Janeiro se destaca, se caracteriza mundialmente pelas suas belezas naturais. Se a gente não preservar isso, quer dizer, vai perder a principal imagem, o principal diferencial que o Rio tem em relação às outras cidades do Brasil, em relação a São Paulo. Quer dizer, e o turismo aqui, muito em função também das praias, das belezas naturais. Se a gente deixar isso deteriorar, a gente vai deixar escapar um ativo que é incomensurável. Nós falamos muito de turismo. Claro, Baía de Guanabara é a porta de entrada do turismo, por conta dos aeroportos que estão ali, dos portos, mas também é um case que nós podemos aproveitar para ser a nossa joia da coroa para a economia do mar. Isso. A economia do mar é o futuro do estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma indústria naval pujante que está adormecida. Mas agora há uma decisão do governo federal de reinvestir na indústria naval, de exigir o conteúdo nacional da Petrobras, porque não era exigido mais. Então, ao exigir, quer dizer, a fabricação passa novamente a ter que ser feita no Brasil, e o Rio pode ocupar esse espaço. Deve ocupar. Nós temos aí uma Petrobras claro, o Jean Paul, nosso senador, que hoje é presidente da Petrobras. Teve uma reunião com o governador Cláudio Castro. Carioca. Teve essa semana. Uma reunião com o governador Cláudio Castro. E boas notícias vão sair dali. E ele saiu da entrevista, nós demos inclusive lá no nosso site Agenda do Poder, dizendo que gostou muito das ponderações, das reivindicações encaminhadas pelo governador Cláudio Castro, o que mostra uma perfeita sintonia entre o governo federal, através do Jean Paul, e o governador. Então, assim, só para a gente falar desse aspecto da economia do mar, nós precisamos, para que a gente estabeleça o turismo e a economia do mar, antes de mais nada, nós precisamos de um ecossistema limpo. Para a gente ter energia renovável e limpa, para a gente ter geração de emprego, renda e oportunidade, para a gente poder ter empreendedorismo, para a gente poder ter uma pesca, nós precisamos do mar, das lagoas e da Baía de Guanabara limpo. Então isso é pesca, o vice-governador, o Rio de Janeiro tinha uma posição importante na pesca nacional, foi tudo para Santa Catarina, quer dizer, na verdade, as grandes empresas, quando você atravessava ali a Baía de Guanabara, em direção à região dos lagos, à esquerda de Niterói, tinha ali uma indústria de sardinha, cujo nome eu me esqueci, mas que era tradicional, até dava um pouco de mau cheiro naquela região, mas era símbolo da presença da indústria pesqueira no Rio de Janeiro. Tudo fechou, ficou tudo totalmente frágil, atrofiada, e só vai se recuperar. A questão ambiental deve ter impactado isso, secretário. Muito fortemente, muito fortemente. Por isso que eu falo, só existe um caminho, a despoluição. Nós precisamos resgatar esse patrimônio natural histórico que é a Baía de Guanabara. E o segundo passo é estabelecer um ambiente, uma governança, porque a Baía de Guanabara é o seguinte, o que é de todo mundo não é de ninguém. O que todo mundo tem que meter o bedelho para cuidar, acaba que ninguém cuida. Sim. Na hora do problema, cada um empurra a responsabilidade para o lado. Exato. Por exemplo, nós temos a questão das embarcações. Aí você tem o INEA, que é um órgão que eu atuo de frente. Que questão exatamente das embarcações você se refere? A questão do abandono de embarcações. Sim, abandono nós tivemos até uma embarcação que bateu na ponte Rio-Niterói. Exatamente. Nós temos o Capitania dos Portos, nós temos a Marinha, nós temos as empresas. São todos responsáveis, ninguém é responsável. O que a gente precisa ter é uma governança na Baía de Guanabara. Precisa ter uma liderança que represente a autoridade da Baía de Guanabara, não para dizer sozinho o que tem que ser feito, mas para representar uma autoridade, juntando todos os players, todas as pessoas envolvidas na questão da Baía de Guanabara, para a gente ter um caminho a ser seguido. Hoje, ninguém fala pela Baía de Guanabara. Isso nos fragiliza em termos de governança. Sim. Então, acho que nós precisamos ter regulação e governança e precisamos da despoluição. Com esses dois itens enfrentados, mais a questão dos resíduos sólidos, do lixo, que também é grave, nós podemos pensar no Rio de Janeiro pronto para viver com plenitude a sua vocação para a economia do mar, para o turismo e para o meio ambiente. Essa questão do turismo, do meio ambiente, me lembra também uma outra imagem que eu carrego até hoje,
que depõem contra o Rio de Janeiro, quando você chega no aeroporto do Galeão e entra na linha vermelha, você passa ali perto do Rio Sarapuí, em Caxias, e tinha, agora melhorou um pouco, mas uma imensidão de garrafas PET espalhadas ali, o que dá um choque negativo para o turista que chega ao Rio de Janeiro, já vendo a Baía de Guanabara naquele momento tão com problemas ambientais tão graves. Gigogas também. De fato, é um problema muito difícil de ser resolvido. Nós, da Secretaria do Ambiente, estamos desenvolvendo um trabalho forte para essa questão de resíduos sólidos. Primeiro, reinstalar as ecobarreiras, Sim. que ficou perdido num tempo e hoje é uma política que está fazendo falta. Ou seja, 17 rios... As rios... gigogas se proliferam por conta da poluição. Né? Sim, não, é poluição pura. Tratando, diminuir as gigogas. Sim. Mas nós temos que resolver a questão do lixo. Então, o que o Estado está fazendo? Nós vamos reinstalar as 17 ecobarreiras em rios estratégicos que vertem para a Baía de Guanabara. Então, fazer uma blindagem do lixo flutuante. E nós estamos licitando agora os polos de reciclagem. O polo de reciclagem é uma estratégia do governo do Estado que vai ser alocado em regiões pensado com inteligência para blindar a Baía de Guanabara do resíduo. Ou seja, mitigar. O lixo não pode ser visto, Ricardo, como uma questão de degradação, como uma questão de poluição. Nós precisamos que o lixo seja pensado como uma oportunidade, porque no lixo nós temos riqueza através da reciclagem, através da circularidade, através de toda a cadeia que as cooperativas de catadores podem, em parceria com o Estado, desempenhar. Nós podemos gerar muito emprego e renda a partir desses resíduos. Sim. O que hoje não se faz. Hoje se enterra dinheiro ou o dinheiro vai parar flutuando na Baía de Guanabara. Sim. Então o que o Estado precisa fazer é apoiar os municípios, apoiar as cooperativas de catadores, apoiar os catadores avulsos que hoje não estão formalizados, para a gente ter eles como parceiros estratégicos e conter a questão dos resíduos que chegam nos nossos rios e na Baía de Guanabara. O governo do Estado está de forma acertada investindo nisso, que é, sem dúvida nenhuma, o caminho para gerar mais renda e diminuir a degradação ambiental. Ainda na questão ambiental, eu queria falar um pouco sobre as praias. Quer dizer, há algum projeto, para garantir uma melhor qualidade das águas das praias do Rio de Janeiro? Eu digo isso porque lá em São Conrado, por exemplo, quando chove muito, aquele extravasor da Rocinha solta o esgoto na praia de São Conrado inteira, ela fica sem balneabilidade, fica contaminada e tal. E eu reparo também que as praias da Zona Sul, elas têm uma variação muito grande da qualidade das águas. Tem dias que são próprias, tem dias que são impróprias. Em determinados trechos do Leblon, Ipanema e Copacabana. O que a gente pode falar para os frequentadores das praias do Rio de Janeiro de boas notícias aí para os próximos anos? Bom, eu acho que a questão da praia nada mais é do que saneamento, né? A praia, as bacias hidrográficas, os corpos hídricos, todos eles, nós temos a contribuição dos rios. Quando nós temos o bairro que não tem saneamento, o que faz com o esgoto estar na casa que não tem saneamento, não tem coleta, não tem tratamento? Vai para o rio. O rio faz com que chegue na praia. Sim. E isso cria esse transtorno ambiental sem precedente. Então, na medida em que se avance os serviços de saneamento, nós temos imediatamente, proporcionalmente, as praias sendo recuperadas. Então, acho que o governo do Estado precisa estar acompanhando esse processo e fazendo a sua parte na fiscalização do contrato e também com educação ambiental, conscientizando as pessoas que elas precisam mudar as práticas e a cultura que as pessoas têm, porque se a gente não recuperar o que é nosso, não proteger o nosso ecossistema, a casa de todos nós vamos perder e sucumbir enquanto humanidade. Então precisa mudar consciência, despertar consciência. Não adianta a gente entregar e achar que isso é um problema do governo do Estado, da prefeitura ou de uma concessionária. Isso é um problema de todos nós. Perfeito. Vou rápido intervalo hoje no Jogo do Poder com o vice-governador, secretário do Ambiente, Tiago Pampolha. Sabe o que o governo do Estado faz para gerar mais emprego e renda para você? Trabalha muito para melhorar a infraestrutura, a segurança, a saúde, a educação, o transporte. Porque um lugar só é bom para trabalhar
quando é bom também para quem mora nele. A gente não para de trabalhar para você poder viver melhor, empreender e crescer. Invista no Rio, Governo do Estado do Rio de Janeiro. O que é que tem asas, bico e carrega uma bomba? Não é um avião de combate. É o Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Ele está cada vez mais poderoso. Você tem que ajudar a combater este inimigo, não acumulando água parada e lixo. Nesta batalha, sua atitude é fundamental para detonar a dengue e o Zika. Faça sua parte. Rede CNT, cada vez mais perto de você. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o vice-governador Tiago Pampolha, que é também secretário do Ambiente do Governo do Rio de Janeiro. Secretário, recentemente o senhor foi juntamente com o governador Cláudio Castro para Nova York, para a Bolsa Nasdaq, assinaram um protocolo de intenções de instalação no Rio de Janeiro de uma bolsa de comércio de créditos de carbono. Explica como vai funcionar essa bolsa, qual é, digamos, a previsão de instalação dessa bolsa no Rio de Janeiro. Explica para os nossos telespectadores a importância disso, não só para a preservação do meio ambiente de forma geral, no Brasil e no mundo, mas a importância também econômica em relação à instalação dessa instituição no Rio. Ricardo, há quem diga que a derrocada econômica do Rio de Janeiro se deu concomitantemente com a perda da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Sim. Hoje, o Estado retoma a perspectiva de termos uma Bolsa de Valores diferente, Sim. onde os valores são ativos sustentáveis. Isso tem uma importância muito estratégica para o Rio de Janeiro, porque, primeiro, traz para o Rio de Janeiro todo o protagonismo ambiental e internacional que é, por si só, um grande ganho. Traz para o Rio de Janeiro a atenção das grandes empresas nacionais e multinacionais que podem negociar os seus ativos ambientais aqui no Rio de Janeiro. Isso é muito valioso para nós. E o que é isso, para as pessoas entenderem? É preciso entender, porque até a classe SAF aqui, eu, na verdade, durante um tempo, tentei apurar fiz um esforço para entender essa operação. Não e agora fácil. me pareceu um pouco claro, mas explica para o telespectador isso. Quer dizer, na verdade, você tem aí, por exemplo, grandes reservas de crédito de carbono, florestas, áreas ambientais, que ali você gera, então, crédito de carbono, e uma empresa, veja se eu estou correto, uma empresa poluidora acaba comprando isso para amenizar, digamos, o dano ambiental que ela provoca. Você é quase um ambientalista. Mais ou menos, grosso modo, é isso, né? É exatamente isso. Na verdade, todos nós impactamos no meio ambiente. Sim. Qualquer ser humano, desde o seu nascimento, impacta no meio ambiente. Uma empresa impacta mais. E o mecanismo que o mundo pensou a gente mitigar o problema do ambiental e valorar isso para que nós consigamos ter aderência no mercado, ou seja, as empresas estejam estimuladas nas melhores práticas ambientais, é valorar. Ou seja, o que nós temos de pegada de carbono, o que nós deixamos de emitir em termos de gás carbônico na atmosfera, pode ser medido, precificado e comercializado. Secretário, semana passada, agora houve muita chuva. Na última quarta-feira, terça-feira, uma chuva torrencial no Rio de Janeiro, no interior todo. São Gonçalo, Cabo Frio, Maricá, Niterói. O Rio de Janeiro também ficou sob torrencial chuva, com danos, entupimento de rede coletora. O prefeito Eduardo Paes se pronunciou em alguns momentos, o governador Cláudio Castro, o senhor também. Mas qual é o quadro agora? Quer dizer, que tipo de assistência, que tipo de trabalho a sua secretaria, através do INEA, através dos órgãos competentes, tem realizado para minorar a questão das chuvas no interior e também na região metropolitana? Ricardo, essa é uma das questões que mais tira o sono do morador, sobretudo do morador da região metropolitana. Todo verão, nós passamos por essa mesma situação. Ah, mas e aí, Thiago, tem solução? Olha, tem solução se a gente fizer
o que deveria ter sido feito há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Sim. Qual é o principal algoz do morador que sofre com a questão das enchentes, dos deslizamentos? É a ocupação desordenada e irregular do solo. Sim, lá em Petrópolis, então, isso acontece muito. Várias regiões que desmoronaram, produziram vítimas, foram ocupadas irregularmente. O prefeito que permite uma construção irregular, ele pode até ser bem aceito ali, naquele momento, mas lá na frente vai ser responsabilizado. Então, assim, essa é uma questão que precisa ser enfrentada. Para encerrar a questão das chuvas, eu queria falar de Petrópolis, da região serrana de modo geral. Ali é uma área muito sensível e nós temos tido tragédias aí ao longo das últimas décadas de maneira reincidente. O que o Estado tem feito lá em Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, na Serra de modo geral, não só para, digamos, atender a demanda social decorrente do fato de vários moradores terem sido desabrigados daquela região, como também para preservar, para evitar óbvio que problemas sempre pode haver com chuvas torrenciais, com a quantidade de águas acima do previsível, né, enfim, fala-se que um dia choveu mais do que 30 dias, enfim, situações excepcionais. Mas, dentro do possível, o que está sendo feito em relação a Petrópolis, a Teresópolis e a Friburgo? Porque aquela região, ela é uma região que historicamente é marcada por tragédia. Quer dizer, uma tragédia ali, mais uma que venha a ocorrer, traz um sobressalto na população muito grande, porque é uma sequência de acontecimentos nefastos que têm ocorrido ali, e aí fica logo, obviamente, a pergunta, mas ninguém faz nada? Exatamente. Pois é. Realmente a região serrana é uma das mais massacradas pela questão das chuvas no Rio de Janeiro. Nós temos uma atenção especial. Aliás, o Rio de Janeiro criou um comitê de contingência das chuvas, que eu presido, né, que fui delegado a mim essa responsabilidade pelo nosso governador Cláudio Castro. E a criação desse comitê se deu pela questão da região serrana. A região serrana é muito complexa, porque ali realmente chove muito. Pois é. E é uma região extremamente acidentada. Para quem conhece bem ali, sabe que ali, né, é alto e baixo, é relevo o tempo todo. Petrópolis ali, quem conhece, tem construções de classe média alta e até alta, em morros. Então, assim, ali é a questão cultural realmente da região. Mas se intensifica pela falta de cuidado e zelo com a questão do ordenamento urbano. Mas tem ações atuais do Estado nessa direção para resolver o problema? E o que o Estado está fazendo? Primeiro, criou esse comitê das chuvas ali, com atenção e foco específico na região serrana. O Estado entrou forte para resolver questões dramáticas em Petrópolis. Por exemplo, vou citar Petrópolis, não, região serrana. Vou citar um exemplo. Córrego Dantas, Friburgo. Ali, Friburgo é uma situação calamitosa quando chove, e quem conhece o Córrego Dantas sabe o quanto um trauma ali essa questão da enchente desse rio. O Estado do Rio de Janeiro está investindo no Córrego Dantas. Estamos fazendo a ampliação da vazão. Petrópolis, nós estamos fazendo a primeira fase da recuperação do túnel extravasor, para melhorar, mitigar um pouco do problema que sofre o centro histórico. Nós temos ali o Rio Príncipe em Teresópolis, que também tem a questão do relevo que desce ali, que assoreia todo o rio e faz com que tenha repercussões ambientais no entorno. Nós estamos também enfrentando. Vamos ao intervalo e voltamos falando de política no Jogo do Poder com o vice-governador Tiago Pampolha. A Prefeitura do Rio está trabalhando para melhorar a nossa cidade. Já inauguramos o Super Centro Carioca de Saúde e ampliamos as equipes médicas nas clínicas da família. Sabe quem ganha com isso? Você. Estamos renovando a frota do BRT. A Transolímpica já está reformada. A Transoeste e a Transcarioca vão na mesma direção. E a educação voltou a ser prioridade. Iniciamos o projeto Bairro Maravilha. O projeto Luz Maravilha está no poste, está no túnel, está na cidade. E o programa Asfalto Liso está na pista.
Ainda tem muita coisa para fazer, mas estamos trabalhando para sua vida. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure o Hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da rede CNT. Cada vez mais perto de você. Tem alguém lá em cima que te conhece pelo nome. Ele pode ter as respostas que você não encontrou ou as perguntas que ainda não fez e transformar obstáculos em degraus. Está na hora de descobrir que o amor é mais importante que as conquistas e que é possível nascer de novo em qualquer parte da vida. Tem alguém lá em cima que quer segurar a sua mão e dizer: levanta, você não está sozinho. CNT, um canal de esperança. Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo aqui o vice-governador Tiago Pampolha, que também responde pela Secretaria do Ambiente. Vice-governador, vamos falar um pouco de política, falar um pouco do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou começar sabendo como é que o senhor viu a eleição do deputado Rodrigo Bacelar para a presidência da Alerj. Foi uma eleição que pareceu no início um pouco disputada, tensa, com uma expectativa de avançamento de chapa de oposição, mas tudo foi resolvido de maneira tranquila, pacificamente, conciliando toda a base do governador Cláudio Castro. Qual é a sua expectativa, qual é a sua avaliação, melhor dizendo, sobre a eleição de Rodrigo Bacelar? Bom, a casa é uma casa que eu conheço bem. Conheço muito, o senhor foi deputado há 10 anos, não é isso? 10 anos. 10 anos, conhece na palma da mão, sabe a posição de cada parlamentar ali. Conheço bem a casa, sei o funcionamento, mas sobretudo eu respeito muito. O parlamento, o poder legislativo é um poder que merece muito respeito e consideração de todos os outros poderes e da sociedade. É ali a casa do diálogo, a casa da conversa, do entendimento. E o parlamento, por si só, é a casa da democracia. No entanto, a gente precisa saber qual é a democracia que a gente quer, né? E a disputa ali na Assembleia Legislativa, ela se deu muito por divergências pessoais, por conhecer mais uma pessoa, conhecer menos afinidades. Não foi por uma divergência política. Estava todo mundo na base do governador, todo mundo tinha convergências políticas, estavam num momento de aliança, mas por desentendimentos pessoais aconteceu uma ruptura. Sim. E que essa ruptura também é saudável, porque o debate... o que mostra a vitalidade da casa, o direito né, de você disputar é saudável, faz com que realmente a casa amadureça, inclusive. Mas está superado, quer dizer, as sequelas foram já superadas, a base foi reunificada. Tá, qual é a sua avaliação? A minha avaliação é que está totalmente superado. Reforçando, a casa é um ambiente propício para isso, Sim. A disputa é salutar, mas o entendimento é necessário. Então hoje o que a gente viu é que a Alerj ela se reunificou após essa disputa. Nós tínhamos à frente ali a disputa entre o deputado Rodrigo Bacelar e se colocou à disposição o deputado Jair Bittencourt, ambos respeitadíssimos pelos pares, ambos com uma história política e de vida considerada por todos e que se colocaram ali à disposição. Teve os enfrentamentos, teve a disputa, tudo dentro da regra do jogo, tudo nas 4 linhas, mas agora nós tivemos um realinhamento. Acho que agora os próximos acontecimentos é que nós tenhamos aí uma Alerj ainda mais madura, Perfeito. Ainda mais unida e que precisa conversar com o Executivo. Não é para ser uma extensão do Executivo e também não é para ser genuinamente contra. Sim. É uma casa que é um contrapeso do Executivo, mas que tem que ter integração, que tem que ter conversa, que tem que ter diálogo. E eu acho que a vitória do deputado Rodrigo Bacelar vai muito nessa linha. É um deputado extremamente habilidoso, conhecedor
da situação política do Estado do Rio de Janeiro, conhece a máquina administrativa pública e política do Estado do Rio de Janeiro, conhece a Assembleia Legislativa, então ele pode ser, né, um representante que cumpre essas duas funções. Primeiro, independência e pujança e fortalecimento do Legislativo. E dois, total integração, com respeito à separação dos poderes, mas integração e conversa em alinhamento para o que é mais importante para a população. A casa precisa estar conectada assim e apoiar o Poder Executivo. Então, acho que ele cumpre esses dois predicados e vai ser, sem dúvida nenhuma, um excelente presidente. Nós temos aí muita confiança na capacidade dele de tocar essa casa difícil, muito temperamental, porque é uma casa com 70 deputados, cada um com a sua visão, cada um com a sua posição política, partidos, cada um com o seu sentimento, exatamente. Vários partidos, compromissos. Você não consegue unir 100%. É natural. Então, tem que ter alguém habilidoso como o Rodrigo Barcelar ali para tentar, né, o máximo de harmonia e paz. Vice-governador, secretário do Ambiente, Thiago Pampolha. Uma outra questão que eu queria saber a sua opinião em relação à política, como é que o senhor está vendo esses primeiros contatos, primeiros meses de relacionamento entre o governo do qual o senhor faz parte, o governo liderado por Cláudio Castro, e o governo federal do presidente Lula? Supostamente seria um governo de um partido diferente, porque obviamente o governo do Cláudio Castro é do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, e, no entanto, me parece que a relação tem fluído de maneira absolutamente amistosa. Inclusive, quando recentemente o presidente Lula esteve no Rio de Janeiro, inaugurando o supercentro de saúde da prefeitura, uma das matérias publicadas nos jornais do Rio de Janeiro dava conta de que a relação do Cláudio Castro com o presidente Lula era a mais amistosa possível, que estavam até conversando ao pé do ouvido e tal, mostrando que há um entendimento, pelo menos inicial, muito bom. Eu queria saber como é que o senhor está avaliando, o senhor que está dentro do governo, é o vice-governador, a segunda pessoa mais importante. Eu queria que o senhor dissesse se eu estou certo ou estou errado nessa minha avaliação. Ricardo, nós temos que fazer um alinhamento político e institucional com quem está no poder. O Rio de Janeiro é um estado que precisa muito do governo federal. É um estado que recolhe e apoia no sentido fiscal, né? Recolhe muitos impostos, muitos tributos para a União, e acaba que ao longo dos anos, sobretudo quando se perde a questão de ser o Rio de Janeiro a capital, fica sempre deixado para segundo plano e não tem o retorno de todas essas receitas que nós temos para a União. Se nós não tivermos o apoio do governo federal, nós não vamos conseguir enfrentar questões estruturantes para a nossa população, como é a questão da segurança pública, como é a questão do Pacto Federativo e da organização dos nossos tributos, da agenda fiscal do Rio de Janeiro. Nós não podemos trabalhar o regime de recuperação fiscal, ou seja, nós temos inúmeros temas que nós precisamos de convergência. Então, necessariamente, ainda que tenha total desalinhamento, né, entre pessoas, nós teríamos que sentar à mesa para conversar. Mas me parece que há até um alinhamento, né? No entanto, o que eu tenho percebido é que existe uma predisposição de ambos, tanto do governo do governador Cláudio Castro, de todos nós, como do governo Lula, de buscarmos pautas comuns, de buscarmos unidade, porque a população precisa disso. Então, e assim, pessoalmente falando, é fácil lidar com o presidente Lula e é muito fácil lidar com o governador Cláudio Castro. Ambos são pessoas de fácil diálogo, de bom trato. Então, quando se encontraram, ambos gostaram um do outro ali, se identificaram, tiveram afinidade. Agora, a questão do alinhamento político é uma questão de tempo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Estado está ávido pelos investimentos que o governo federal pode fazer aqui. Precisamos, e é isso que nos une nesse momento. Agora, se porventura um alinhamento político vai existir ou não, isso vai ser a relação. Vai ser com o tempo, com o amadurecimento da relação. Uma coisa é certa,
O governador é uma pessoa republicana, é uma pessoa da democracia, uma pessoa de construir pontes. Se o governo federal estender a mão e apoiar o Rio de Janeiro nas pautas que nós entendemos ser prioritárias e nós conseguimos ter mais força para apoiar o povo, para apoiar essa gente sofrida que precisa do governo do Estado, nós sinalizaremos também com apoio ao governo federal. Porque isso que manda a construção coletiva, é isso que manda de forma imperiosa a construção do que o povo precisa de nós. Perfeito. Então nós estaremos ao lado do governo federal na medida que ele esteja conosco e com a nossa população do Estado do Rio de Janeiro. Secretário, vice-governador Tiago Pampolha, o senhor falou de algumas questões que são de responsabilidade comum entre o governo do Estado e o governo federal, dessa interação necessária. Eu queria lembrar a questão do ICMS, que foi reduzido numa decisão do presidente Jair Bolsonaro, passou para 14% e trouxe uma queda na arrecadação do ICMS significativa. Há previsões da LERJ que chegam a 10 bilhões por ano. O Estado parece que tem uma previsão um pouco melhor, de 8, de 7 bilhões, mas de qualquer maneira o Rio não pode prescindir de um recurso, uma soma de recursos tão importante como essa. Como é que vocês vão tratar isso no governo federal? Que tipo de avaliação? Reduz do diesel, mantém a redução do diesel, sobe da gasolina? Qual é a expectativa de vocês e que tipo de encaminhamento vocês vão dar a essa questão? Bom, primeiro dizer que realmente nós entendemos que essa é uma questão nacional. Não dá para ser tratado Estado por Estado. Se cada um quiser fazer a sua política fiscal relacionada ao ICMS, dos combustíveis, nós vamos ter o problema que a gente viu acontecer ao longo dos anos, que é a guerra fiscal. Então, nós temos a confiança de que o governo federal pode capitanear uma política e o que a gente acredita que pode ser um sucesso ao invés de estabelecer uma alíquota máxima, o que pode o Estado cobrar, a gente ter uma alíquota mínima. Hoje, a alíquota que está vigente é 18%. Se a gente buscar ali um alinhamento entre 23, 22, 25, algo nessa casa, nós temos a tranquilidade que o Estado vai perder menos e vai estar equilibrado em relação aos seus estados vizinhos. Então nós temos menos sonegação, nós temos menos perda de receita e também mais maturidade na forma de cobrar a alíquota que não tire o apetite no mercado, que não faça com que haja um arrefecimento econômico, mas ao mesmo tempo dê a tranquilidade para a gente garantir o mínimo de receita para tocar a vida pública. Outra questão, indústria naval. Quer dizer, o governo do Estado já começou a manter tratativas para retomar a indústria naval, já que há uma predisposição do governo federal nesse sentido? Nós conversamos com o nosso senador e presidente da Petrobras exatamente isso. Nós precisamos reestruturar no Estado do Rio de Janeiro a questão do óleo e gás. É a nossa vocação. A nossa principal vocação econômica é o óleo e gás. E um dos mercados atrelados à indústria do óleo e gás é a atividade portuária, e um dos mercados atrelados à atividade portuária é a indústria naval. Então, nós temos uma vocação extraordinária para a indústria naval. Precisamos que a Petrobras e o governo federal nos enxergue e dê força para o Rio de Janeiro voltar a investir no Comperj, voltar a ter atividade de exploração, sim, mas também do restante da cadeia, o Rio de Janeiro ser aqui o palco desses investimentos. A retomada do Comperj é fundamental, porque foi abandonado, o investimento de 25 bilhões foi abandonado. Obviamente que se disse naquela época que havia corrupção, muito bem, mas que se enfrentasse a corrupção, mas não abandonasse um projeto tão importante como esse para o Rio de Janeiro, para o Brasil, na verdade. E nós temos outras formas de fazer. Tem a questão de descomissionamento. Quantos navios, embarcações aí que vão ser descomissionados, bacias de exploração de petróleo que vão precisar. Então o Rio de Janeiro tem total condição de ser um Estado, para ser o Estado pai de toda essa política. Perfeito. Se nós tivermos uma agenda de alinhamento com o governo federal. Por isso que é tão importante ter essa troca, essa aproximação que o governador Cláudio Castro tem feito. O Cláudio Castro encaminhou o presidente Lula uma reunião com
governadores, algumas questões como a BR-040, ou a Rota 4B, enfim... A F-118, ligando o Porto do Açu ao Espírito Santo, quer dizer, são demandas importantes, estruturantes do Rio de Janeiro, que foram encaminhadas e parece que foram muito bem recebidas. O secretário de Transportes, o Washington Reis, aqui nesse programa, falou também na possibilidade de estadualização de um trecho da BR-040 até a divisa com o Partido Alferes, que também é uma coisa importante. Enfim, há várias questões que são importantes e cuja decisão depende da posição comum entre o governo do Estado e o governo federal. E o seu futuro político, secretário? Fala-se no seu nome, para encerrar, nós estamos aí nos limites finais aí do tempo. Fala-se no seu nome como possível, provável candidato a prefeito do Rio de Janeiro ou candidato à sucessão do próprio governador Cláudio Castro daqui a 4 anos. Enfim, como é que o senhor vislumbra o seu futuro político agora? Ricardo, primeiro dizer que eu não tô com essa agenda latente aqui no meu coração nem na minha mente. Claro que eu sou político, né? Enfim, uma experiência de 10 anos de vida pública como deputado estadual, fui secretário de Estado por 2 vezes, secretário de Esporte e agora secretário do Ambiente, vice-governador eleito em exercício junto com o Cláudio. A agenda política ela é muito dinâmica, né? Cada dia é um dia. Hoje o que eu posso afirmar para você é que eu não tenho, a princípio, pretensões de candidatura alguma. Eu estou completamente mergulhado em ser o melhor vice-governador possível para o governador Cláudio Castro. Ele precisa de apoio, precisa de ajuda e de gente que ele possa confiar. Eu tenho certeza absoluta que ele confia em mim. Então, acho que nesse momento eu não posso estabelecer a minha agenda política. Eu tenho que estar ao lado dele, apoiando ele nas decisões dele. Se porventura, em algum momento, o grupo, capitaneado e liderado pelo governador Cláudio Castro, entender que o meu posicionamento pode ser importante para disputar uma eleição, eu, claro, vou avaliar, vou conversar com o grupo, vou conversar com as pessoas que me acompanham politicamente e vou me colocar à disposição do nosso projeto. Mas é uma coisa que não faz parte da minha rol de preocupações nesse momento. Eu estou trabalhando para ser o melhor vice-governador da história do Rio de Janeiro. Vice-governador Thiago Pampolha, foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Espero que volte em outros momentos para a gente continuar essa conversa tão importante, não só em relação aqui ao programa, mas também especialmente para os telespectadores, não só para mim, mas em relação também aos telespectadores que receberam nessa noite informações importantes sobre realizações do governo do Estado e obras que, de certa maneira, vão atingir a sua vida daqui a algum tempo. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Ricardo. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa, pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo, às 10h30. Eu quero novamente contar com a sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.